Today we're going to talk about John G. Lake. Hoje nós vamos falar sobre John G. Lake. He was a tremendous minister in the area of healing. Ele foi ministro tremendo na área de cura. John Lake was born in 1870 Ele nasceu em 1870 in Ontario, Canada. em Ontário, no Canadá. When he was a young boy, his family immigrated to the United States. Quando ele ainda era novinho, a família imigrou para os Estados Unidos. Now, one of the things that he commented on about his life was that as he was growing up, there were many illnesses, sicknesses, and deaths in his family. E uma das coisas que ele comenta sobre a vida dele, comentava, né, é que sempre houve bastante doença, bastante pessoas morrendo na sua família. And that made a significant impression on him. E isso impressionou ele, isso marcou ele de alguma forma. John Lake came from a Christian background. Então ele já vinha de um background cristão. And he actually became a Methodist minister at the age of 21. E quando ele tinha 21 anos, ele se tornou um ministro metodista. But he didn't stay with it. Mas ele não continuou ali. He ended up pursuing some business opportunities. Houveram algumas oportunidades de negócio que ele acabou perseguindo. And he was quite successful. E ele foi bem sucedido. He started 2 newspapers. Ele começou 2 jornais. He became a member of the Chicago Board of Trade. Ele se tornou um membro do Chicago Board of Trade. And he was also a real estate, he became a real estate investor. E também virou um agente imobiliário. And he became quite wealthy through his business endeavors. E por causa de tudo isso ele se tornou bem de vida. Now, the way that he got into healing ministry E a forma que ele entrou no ministério de cura was because his wife, that he loved very much, became terminally ill. foi porque a sua esposa, que ele amava muito, ela teve uma doença terminal. And he had gone through as a child, he had seen so many people get sick and then get sicker and then finally pass. E ele já tinha visto bastante gente morrendo e vindo a morrer na sua família. And so, being a religious person, he heard of this ministry in Chicago. Então ele ouviu sobre esse ministério em Chicago. The man's name was Alexander Dowie. E o nome do ministro era Alexander Dowie. And they were seeing some success in praying for healing. E eles estavam vendo um sucesso sobre oração por cura. Now, there was a person in John Lake's family that had been an invalid for 22 years. Então tinha uma pessoa na família do John Lake que era inválido por 22 anos. And he took this person to Alexander Dowie's ministry in Chicago. E ele levou essa pessoa até o ministério de Alexander Dowie em Chicago. And when Dowie prayed for this family member, he was immediately healed. E quando o Dowie orou por esse membro da família dele, esse cara foi instantaneamente curado. There was also a member of John Lake's family that had breast cancer. Também teve um outro membro da família do John G. Lake, que essa mulher tinha câncer de mama. When she received prayer, she was also immediately healed. Quando ela recebeu cura, ela também foi imediatamente curada. And so this built John Lake's faith that God was going to heal his wife. Então isso fez com que a fé do John Lake crescesse. Ele estava crendo mesmo que Deus poderia curar sua esposa. And so John Lake called all of his family and his friends. Então John Lake ligou para toda a família e amigos. He said, at this day, on this time, everyone pray. E ele falou assim, nesse dia, nesse horário, eu quero todo mundo orando. And God's going to heal my wife. E Deus vai curar minha esposa. And so on that day, at that time, he was praying for his wife. Então naquele dia, naquele horário, eles estavam orando pela And as esposa. the story goes, she sat up and she said, I'm healed, I'm healed. E a história continua, mas ela sentou na cama e falou, estou curada, estou curada. And so at this time in John Lake's life, he was still in business. Então nessa época da vida do John G. Lake, ele ainda estava nos negócios. But because of the testimony of everyone, all of his family and friends praying for his wife and then seeing her recover, Mas por causa desse testemunho sobre orar pela mulher dele, verem ela sendo curada. and the other testimonies of members of John Lake's family having received healing under Alexander Dowie's ministry, E outros membros da família de John Lake que receberam cura através do ministério do Alexander Dowie. people began to come to John Lake and say, hey, will you come to my house and pray for my friend? Will you come pray for my family member? As pessoas começaram a perguntar para John Lake, ei, você não pode vir até a minha casa, orar pela minha família, orar por um membro específico? John Lake began to get invitations to preach in churches. Então John Lake começou também a ser convidado a pregar em algumas igrejas. And so he would be preaching in a church almost every night. Então ele pregava em
igrejas diferentes quase toda noite. And then they would go and they would pray for sick, people who were sick or that needed healing. E aí eles oravam por pessoas doentes que precisassem de cura. And that was really how he got his start in the healing ministry. E foi mais ou menos assim que ele começou nesse ministério de cura. Now, there's an interesting story about him that he had gone to a particular lady's house to pray for her healing one night. Existe essa história em particular que ele foi numa casa de uma mulher para orar por ela uma noite. Now, there are many doctrinal positions about how to receive the baptism of the Holy Spirit, and this isn't a teaching about that. Eu sei que existem várias doutrinas diferentes sobre quando que você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito, mas não estamos discutindo sobre isso aqui, simplesmente contando a história. We're just relating the story of John Lake's life. Apenas falando da história de John Lake. But as the story goes, he was in this woman's house, and they'd gone to pray for her. Mas a história continua, então eles foram na casa da mulher orar por ela. She had some type of arthritis that caused her joints to swell up, and her limbs would draw in, and she was unable to move her hands and her legs and arms and stuff. Então ela tinha algum tipo de artrite que meio que calcificava as juntas, então ela não podia mexer nem pernas, nem braços, nem nada. And so as John Lake was sitting across the room, he was praying for her. Então ele estava ali sentado naquele quarto orando por ela. He said it felt like a tropical rain began to fall on him and through him. Ele falou, olha, eu senti como se fosse uma tempestade tropical caindo sobre mim. And a power began to surge back and forth, up and down his body. E poder começou a subir e descer assim no seu corpo. And so he got up, he wanted to pray for this lady. Então ele queria orar por essa mulher, ele tentou orar por ela. But he was having trouble walking. Mas ele estava até tendo problema para chegar até ela. And finally he made it to her, and he just touched her on the head. E ele conseguiu chegar e tocou ela na cabeça. And she shot up from her wheelchair, E ela levantou daquela cadeira de roda, completely healed from her condition. totalmente curada da condição dela. And so that was the experience that John Lake had in the baptism of the Spirit. Então essa foi a experiência que o John Lake teve com o batismo do Espírito Santo. Now, in those times, it was common that people would pray for a long period of time to receive salvation. They would pray for a long period of time to receive the baptism of the Holy Spirit. Naquele tempo era comum as pessoas ficarem orando por muito tempo para ter certeza que receberam a salvação ou o batismo com o Espírito Santo. And it was common for them to pray things like, Holy Spirit, if you'll fill me with your power, if you'll fill me with your presence, then I'll give you nothing less than 100% obedience. Então era bem comum uma oração dita assim: Espírito Santo, se você me encher com o teu poder, se você me encher da tua salvação, eu vou te dar nada menos do que 100% da minha obediência. And so for them, being filled with the Holy Spirit was a very significant thing in their life, something they took very seriously. Então, para eles serem cheios do Espírito Santo, era uma coisa muito importante na vida deles, algo que eles levavam muito a sério. And there was a link between being filled with the Spirit and their obedience to what the Spirit was telling them to do. E existia um link entre receber o Espírito Santo e obedecer o que o Espírito Santo estava mandando eles fazer. Now, about this time, the Azusa Street Revival was going on. Então, nesse tempo, estava acontecendo o avivamento da Rua Azusa. And the effect of that was that charismatic Christians were becoming missionaries. A lot of them were leaving everything behind, and they were going off to the mission field. E o efeito disso era que muitos desses cristãos que saíram de lá estavam se tornando missionários, estavam indo para o campo de missões direto do avivamento. And so about 1907, 1906, God began to speak to John Lake about becoming a missionary to Africa. Então, mais ou menos 1906, 1907, Deus começou a falar com John Lake para ele ser um missionário na África. Now, as I mentioned before, John Lake had become very successful because of his business endeavors. Então, eu já mencionei que ele se tornou um homem de sucesso por causa dos seus negócios. His salary was about if you were to translate into today's dollars, it would be about $1.2 million per year. Se a gente traduzisse o ganho que ele tinha naquela época para dólares hoje em dia, seria mais ou menos $2 milhões por ano. He had $1 million in the bank. He had property that was worth more than $1 million. Ele tinha mais de $1 milhão no banco, ele tinha propriedades que valiam muito mais do que isso. By all counts, he was very wealthy. E, ele era bem de vida. But in that time, they really had a value for having God provide for their needs.
Mas naquele tempo eles tinham um valor bem importante quanto a Deus prover as coisas para suas necessidades. And John Lake felt like God wanted him to dispossess all of the things that he owned and sell everything and give everything to the poor, and give it to charity. John Lake sentiu que Deus estava pedindo para ele entregar tudo aquilo que ele tinha ganhado e entregar aquilo para pobres, para caridade. So he quit his job, Então ele saiu do emprego dele, and they sold everything, eles venderam tudo and they gave the proceeds to charity. e ele deu tudinho para caridade. And it said that he started his business with $1. E diz que ele começou o ministério com $1. And so he didn't have a lot of money at this point in his life. Então ele não tinha muito dinheiro nesse ponto da vida. And he was preaching in churches, but he really felt God wanted him to move with his family to South Africa. Na época ele pregava em igrejas, mas ele sentiu mesmo que Deus estava pedindo para que ele se mudasse para a África do Sul. And it would be an expensive move because he and his wife had 7 children. E seria algo meio caro, porque ele e a esposa tinham 7 filhos. So they set the date. They said, this is when we're going to move. Então eles colocaram uma data e falaram, é nesse dia que a gente vai se mudar. And it was going to cost about $2,000 for them to make the voyage by ship. E na época ia custar mais ou menos uns $2.000 para eles fazerem essa viagem, era de barco, né? And a few days before their trip, E alguns dias antes, someone that he did not know in a city that he had never ministered alguém que ele não conhecia, numa cidade que ele não tinha ido, felt like God told him to send a check for $2,000 to John Lake. Essa pessoa sentiu de mandar um cheque de $2.000 para John Lake. And so that's how he was able to afford to move his family to South Africa. E foi assim que ele conseguiu pagar para que a sua família se mudasse para a África do Sul. And they gave him enough money to pay the ship fare, but he didn't have any additional money. E ele conseguiu pagar as passagens, etc., mas ele não tinha nenhum dinheiro adicional, ele não tinha nenhum dinheiro guardado para depois. But the expectation was that God would provide. Mas a expectativa era que Deus ia prover. And actually, when they got off of the boat, as you're leaving the boat at the port, you're supposed to pay an immigration fee. Então o que acontece é que quando você sai do navio, você tem que passar pela imigração e você tem que pagar uma taxa para a You imigração. have to pay the fee in order to be able to enter the country. Você tem que pagar essa taxa para entrar no país. And he didn't have any money. E ele não tinha dinheiro. And it was be $125. Seria $125. And the story goes that he was standing in line waiting to explain that he didn't have the money. Então a história continua de que ele estava na fila e esperando, na verdade, para explicar para os caras por que ele não tinha dinheiro. And someone came and tapped him on the shoulder, a stranger, and said, "Here, I just feel like I want to give you this money." E um estranho veio e tocou no ombro dele e falou, olha, eu senti de te dar esse dinheiro. And they didn't know anyone in South Africa. Eles não conheciam ninguém na África do Sul. And so, actually, when they arrived in South Africa, they didn't have anywhere to stay. Então, quando eles chegaram lá, eles não tinham nenhum lugar para ficar. They took a train from the port to Johannesburg. Eles pegaram um trem que sai do porto até Joanesburgo. And when they got off the train, Então, quando eles saíram do trem lá, there was a woman there, and she said, "Excuse me, how many people are in your party?" tinha uma mulher que falou, e quantas pessoas está com você aí? And John Lake said, "It's my wife and I, plus we have 7 children." O John Lake falou, sou eu, minha esposa e mais os nossos 7 filhos. And the woman said, "Well, God sent me here and told me that there was a party of 9 missionaries that would need a place to stay, and that I'm to open my home for them to have a place to stay." E ela falou, olha, Deus me mandou aqui falando que teriam 9 missionários e que eu deveria abrir a porta da minha casa para eles ficarem. And so we see that John Lake had tremendous favor from God in the ministry. Então nós vemos que John Lake teve um tremendo favor de Deus no ministério. Now there's a lot that can be said about the ministry that John Lake had in Africa. Existe muito que pode ser dito sobre o ministério de John Lake na África. Actually, his ministry was very well documented. O ministério dele foi muito bem documentado. And if you want more information about John Lake, E se você quiser mais informação sobre John Lake, I would really recommend this book. It's called The Complete Collection of John Lake's Teachings. eu queria recomendar esse livro, que é uma coleção completa sobre os ensinos de John Lake. It's compiled by Robert Slearden. O nosso escritor aqui é o Robert Slearden. I don't believe that it's been translated into Portuguese, so you probably need to be able to speak English. Eu não acho que esteja traduzido em português, então eu acho que você vai ter que
ler em inglês. But it's about 1,000 pages of his sermons, of his teachings, and there's a short biography here. Então, são mais ou menos umas 1000 páginas sobre os sermões dele, sobre os ensinos e também tem um pouquinho da biografia. And so there's quite a bit of information that he left behind. Então, é bastante informação que ele deixou. One of my favorite stories of his ministry in Africa, Uma das minhas histórias preferidas do ministério dele na África, it's actually from a different book, a book called Adventures with God. na verdade vem de um outro livro chamado Aventuras em Deus. But the story goes that John Lake encountered a crippled boy, A história conta que o John Lake encontrou esse rapaz aleijado while he was out on the beach, enquanto ele estava na praia. and John Lake prayed for him, and God healed the boy. John Lake orou por esse garoto e ele foi curado. And so John Lake realized that the boy's mother was not far away, Então a mãe do garoto não estava ali e o John Lake percebeu que ela não estava tão longe assim, ela estava and he ali went perto. and hid behind some rocks so that he could watch as the mother would be reunited with the boy who had now been healed. E ele se escondeu atrás de umas pedras que tinha ali para ver a alegria da mãe reencontrando agora aquele filho curado. You never get the sense from his writings that he wanted to take credit or receive glory for himself for the things that God was doing in people's lives. Você nunca vê nos escritos de John D. Lake ele tentando se sobressair, ele tentando querer ser mais ou pregando sobre a sua própria vida. There was a real humility about him and about the way that he lived. Existia uma humildade muito grande sobre a forma que ele vivia, que ele viveu. He was a man of prayer. Ele era um homem de oração. In fact, at one point he said that praying in tongues was the making of his ministry. E na verdade ele falou que orar em línguas foi uma das grandes realizações do seu ministério. Now, as John Lake, as the testimonies of the things God was doing in his ministry became more well known, he received a lot of invitations. Então, quanto mais conhecidas se tornavam os testemunhos do ministério de John D. Lake, ele se tornou conhecido também. He actually received an invitation to minister in England. Então ele recebeu um convite para ministrar na Inglaterra. And while he was in England, this community of doctors in France heard about his ministry and invited him to come participate in an experiment. E enquanto ele estava então na Inglaterra ministrando, uma equipe de médicos da França descobriu sobre o que ele estava fazendo, o ministério dele, e eles quiseram estudar um pouquinho mais sobre isso. It was a group of 200 doctors, and they were studying alternate types of medicine. E era um grupo de mais ou menos 200 médicos e eles estavam estudando medicina alternativa. And so they had 5 incurable cases. Então eles tinham 5 casos incuráveis. And they invited these hypnotists and people who practice alternative methods of healing. E eles convidaram todo tipo de pessoa que, praticasse hipnose ou medicina alternativa, qualquer tipo de cura alternativa que não fosse a medicina comum. They invited them to all come and do their type of medicine or whatever it was that they would do to each of these incurables to see what effect it would have. Então eles convidaram cada uma dessas pessoas para vir ministrar sobre essas 5 pessoas, esses casos incuráveis ali, para ver o que acontecia. And so John Lake accepted the invitation. He said, the only stipulation is that I want to pray for these after everyone else is finished. Então John Lake aceitou o convite deles também e falou, tudo bem, mas eu quero orar por eles depois que todo mundo tiver feito, seja lá o que eles fizerem. And so all of the hypnotists and the alternative medicine people did their thing, and there was no improvement from any of the 5. Então veio os caras da hipnose, os caras de outro tipo de medicina alternativa, etc. E fizeram o que podiam com aqueles 5 casos e não houve nenhuma melhora naqueles casos. And the story goes that John Lake went and he laid his hands on each one by one. A história conta que John Lake foi lá e colocou suas mãos um por um daqueles 5. 3 of them were immediately healed. 3 deles foram imediatamente curados. One recovered after a few days. Se curou após alguns dias. And one did not recover and eventually died. E um outro não recebeu a cura e morreu. But it was a tremendous testimony of God's ability to do what no doctor can do. Mas foi um tremendo testemunho do que Deus pode fazer quando a medicina não pode fazer nada. There were other experiments that John Lake participated in.
Houveram outros experimentos que John Lake também participou. There was one particular experiment where they took a bacteria Então existiu esse outro em que eles pegaram uma bactéria and they looked at it under a microscope and they said it's a live bacteria, e eles viram no microscópio e ela estava viva. and they put it on his hand, E colocaram na mão de John Lake and then they looked again through the microscope e olharam de novo no microscópio and the bacteria was dead. e a bactéria morreu. There's just some fascinating things about his life and the way that he approached ministry. Some really interesting stories. Então existem coisas maravilhosas, umas histórias bem interessantes sobre como ele ministrava, como ele exercia o ministério dele. Now, in 1915, John Lake's his first wife died shortly after he arrived in Africa, A esposa dele morreu logo depois, um período curto de tempo depois que eles chegaram na África. He had been away, and she was dealing with all the things with the house and all the children by herself. Ele saía para fazer o seu ministério e ela ficava em casa cuidando das crianças, etc. E as coisas de casa. And so she had a stroke, and he arrived home from a trip to find that she had died. Então ela teve um ataque cardíaco e ele voltou de uma viagem e descobriu que ela tinha morrido. All of the things that the responsibilities that he had in managing 7 children, a large family, having to do all of that by himself, it really took a toll. And after some years, he decided to move back to the U.S. Então ele tomou a responsabilidade de cuidar dos seus filhos e toda essa responsabilidade levou ele a voltar aos Estados Unidos. And so, in 1915, in Spokane, Washington, he opened this ministry called the Healing Rooms. Então, em 1915, na cidade de Spokane, no estado de Washington, nos Estados Unidos, ele abriu esse ministério chamado Healing Rooms, que são salas de cura. Now, just as a side note, John Lake did remarry. Então, só para abrir um parênteses aqui, o John Lake casou novamente. And then he and his new wife also had 5 children. E ele teve mais 5 filhos com a sua nova mulher. But while they were living in Spokane, E enquanto eles viviam ali em Spokane, they had this ministry of the Healing Rooms, which was based largely on the things they learned under Alexander Dowie. eles começaram esse ministério Healing Rooms e era baseado em muito do que eles aprenderam vendo o ministério do Alexander. They trained everyday lay people to learn how to pray for the sick. Eles treinavam um time de pessoas sobre como ministrar sobre o doente. And they had these rooms. E eles tinham salas. And so a person would come in, they would fill out a form. Então uma pessoa entrava, preenchia um formuláriozinho, This is my name, this is my problem. meu nome, meu problema, And they would go back to one of the rooms e eles iam para uma das salas, where 2 or 3 of the team members would pray for the person. onde 2 ou 3 daquele time treinado iam orar para essa pessoa. If they were healed right away, that was great. Se eles fossem curados, ótimo. If not, then they would come back and receive prayer again. Se não, eles voltavam e recebiam cura outro dia. And during a 5-year period, E durante o período de 5 anos, there were more than 100,000 cases, documented cases of healings that happened in those healing rooms. existiram mais de 100 mil curas documentadas que aconteceram nessas salas de cura. It was a tremendous ministry. E era um ministério tremendo. At one point, the Better Business Bureau received some complaints in Spokane about the ministry of the healing rooms. Então, o governo estava meio que recebendo algumas reclamações ali sobre o ministério de John D. Lake. They saw some of the reports of healing, and they said, "There's no way this is true. I mean, this is too fantastic. This is not reality." Eles viram alguns testemunhos que aconteceram e eles falaram, não, isso aqui é muito fantástico, isso aqui não vai acontecendo, não está acontecendo, não pode ser verdade. And so they did an investigation. Então eles fizeram uma investigação. They chose 18 of the cases that had been published in different articles about different healings. They chose those people. Então eles pegaram 18 artigos ali, testemunhos de pessoas diferentes que tinham sido curadas pelo ministério dele. And they went into each of these people's house and they investigated. They asked questions about what had happened to them and how the ministry of the healing rooms had impacted the person. Então eles investigaram essas 18 pessoas, foram até a casa deles, entrevistaram, perguntaram qual o impacto que as salas de cura tiveram na vida delas. And as a result of their investigation, they issued an apology to John Lake and the healing rooms. E como resultado, eles tiveram que se desculpar com o ministério de John Lake. And they said, you
you didn't even tell half of the good story of what really happened. Eles pediram desculpa e falaram, olha, na verdade você nem está contando metade das histórias boas que aconteceram no teu ministério. And during that time, during that 5-year period, E durante esses 5 anos, the United States government declared Spokane, Washington, to be the healthiest city in the United States. o governo dos Estados Unidos declarou a cidade de Spokane, Washington, a cidade mais saudável para se viver nos Estados Unidos. It was a tremendous ministry. Então foi ministério tremendo. After 5 years, John Lake and his wife moved to Portland, Oregon, and they opened another healing rooms. Então depois desses 5 anos, ele e sua esposa se mudaram para Portland e eles começaram uma sala de cura lá também. And they had a lot of testimonies of healing from there. E também existem vários testemunhos dessa sala de cura lá. I read about one man who he was in an accident and his big toe was severed. Eu li sobre esse cara que teve o seu dedão arrancado. Ele passou por um acidente ali e o dedão dele saiu fora. And the story is that his toe grew back. E a história conta que o dedão dele cresceu de volta. And so he put the severed toe in a jar of formaldehyde to preserve it. Então ele colocou o dedão que ele tinha perdido antes num potinho assim com algo para manter, sei lá, álcool, etc. And he was so excited about his healing that he would walk around and he would say, "Do you see this toe in the jar?" And then he would take his shoe and he would say, "Look, it's the same. It's the same toe." E ele andava com esse potinho com o dedão dele dentro que tinha sido cortado e ele falava, ele era tão empolgado por causa da cura dele que ele mostrava, olha, tá vendo esse dedão aqui? É o mesmo dedão que tá aqui, porque o dedão cresceu de novo no pé. But there were many stories of really just tremendous stories of healing that came out of that time. E existem histórias tremendas de cura que aconteceram naquela época. Now at this point, John Lake's in his life, he was getting to be an older man, Nesse ponto da vida de John Lake ele já estava mais velho. and he still had a tremendous vision, but his physical strength was not really enough for him to be able to accomplish all of the things that he wanted to do. Ele ainda tinha uma visão sobre fazer as coisas, uma visão enorme, mas o corpo dele já não estava mais aguentando tudo isso, então And so he pastored a couple of churches, ele pastoreou algumas igrejas and then in 1935 he passed away. e em 1935 ele morreu. And so that's the story of John G. Lake. E essa é a história de John G. Lake, He's a tremendous man of God. um tremendo homem de Deus. I actually had the opportunity. There's still a church in the building where John Lake's original church was in Spokane. Então ainda existe uma igreja hoje em dia onde foi o prédio original da igreja de John G. Lake em Spokane, Washington. And they preserved part of the sanctuary where he used to preach. E eles preservaram uma parte do santuário ali, né, onde ele pregava. And it was somewhere around the year 2000, 2001. I actually drove from my home in Georgia to Spokane, Washington. It's a 5-day drive. E mais ou menos em 2000 eu dirigi da minha casa ali na Geórgia até a cidade de Spokane, que é mais ou menos 5 dias de viagem dirigindo. At the time, I didn't realize that the sanctuary was still preserved that he used to minister in, and I just wanted to go there because his story so impacted me, and I just wanted to go there and pray, really. Naquela época eu não sabia que o santuário, parte do santuário da igreja original do John Lake ainda estava lá e tal. Eu simplesmente queria ir até lá e orar naquele lugar porque me impactou muito a história dele. And so I found out that the church was there, and I had a chance to go there and see the podium that he would stand behind and see some of the pictures that they have in there, on the wall there. Eu acabei descobrindo que eles preservaram boa parte disso e eu pude orar lá naquele lugar, eu pude ver aonde ele pregava, tem várias fotos ainda originais nas paredes. And there are also other ministries that have sort of taken from his vision and begun to start new things. There's a healing rooms movement now in the U.S. Where they have thousands of healing rooms all over the world, really. Tem vários outros ministérios que se basearam ou vieram do ministério de John G. Lake. Por exemplo, agora tem esse ministério Healing Rooms, salas de cura, acontecendo agora lá nos Estados Unidos e ele tem por todo o país. And along the same lines, we're actually going to start in Lugar de Cura here in Curitiba. It'll be the first one in March.
and then sometime this year we'll start one in the south part of Sao Paulo. E nós também estaremos começando isso por aqui. Nós estaremos começando um lugar de cura que vai ser primeiro instituído em Curitiba. E mais para frente, nesse ano ainda, a gente vai estar começando um na parte sul ali de São Paulo. And so we have a vision to see this ministry really spread all over Brazil and to really see the church embrace the ministry of healing again. Então, nós temos essa visão e essa vontade de ver esse ministério crescendo por todo o Brasil e ver o Brasil crescendo no ministério de cura. So, next week, Então, semana que vem, we're going to talk about the ministry of Smith Wigglesworth. nós vamos falar sobre Smith Wigglesworth. He was known as the Apostle of Faith, Ele foi conhecido como o apóstolo da fé and he had a tremendous ministry. e ele teve um ministério tremendo. And I think it'll build your faith and be an encouragement to you. E eu acho que isso vai fazer com que a tua fé cresça e vai ser um encorajamento para você. So bless you, and we'll see you next time. Então, Deus te abençoe e nós te vemos a próxima vez.